Salve, Masters! Bem-vindos aí ao dia 1, aula 1 da Semana Metadólar. A gente começa a todo vapor, trazendo o conhecimento mais alto nível e mais consistente que vocês podem ter sobre dólar futuro, operacional de day trade no mercado futuro da Bolsa Brasileira. E, como sempre, estamos aqui para trazer o conhecimento que ninguém traz. E quem acompanha a gente aí nas lives, está acompanhando e veio para a Semana Metadólar, realmente vai conseguir subir um pouco não, viu? Um pouco hoje, mas durante a Semana Metadólar vai subir muito o nível de interpretação do mercado futuro, do dólar futuro, entendendo desde o mais inicial, que é análise de fluxo, até o mais avançado, que é metadólar. Primeiro, quando a gente analisa o fluxo, o tape reading, né, a forma rápida de entender o mercado, olhando para o movimento do mercado, tá? É como se você estivesse olhando para um GPS. Né? Ou seja, o GPS vai te dar, vira para a esquerda, vira para a direita, cuidado, um buraco à frente, tal. Então, o GPS vai te dando, né, aquele sinal rápido para você ir se movimentando. A mesma coisa é a análise do fluxo de ordens, onde você vai estar pensando de forma rápida, aonde que o preço está trabalhando, e trabalhando, inclusive, em cima de suportes e resistências, aonde que você vai trabalhar, tá? Então, quando você está nessa forma rápida, você está só usando o GPS. E aí você está vendo suporte, resistências, absorção, escassez, ofertas, quantidade de saldo de agressão, tudo que faz parte do fluxo de ordens. Mas isso é o início, né? Isso é para você aprender a pilotar o início. E assim, tem muita gente que confunde scalping com fluxo de ordens. Scalping é mais simples ainda. Scalping são operações curtinhas, que você pega só um pedaço do movimento. O fluxo de ordens, a análise de fluxo, você pode ir mais, você pode pegar alvos maiores, tá? Mas é o começo. Para você evoluir e conseguir fazer grandes operações, permanecer dentro do mercado por mais tempo, você tem que crescer seu conhecimento. E aí, a gente vai para macrofundamentos, assimetrias e o metadólar, que é um conjunto, né, de interpretação muito grande. Tá? Então, é como se fosse, além do GPS, você começar a entender no seu caminho como é que está o clima. O GPS não vai te dar se o clima está frio, se tem uma geleira na frente você pode escorregar, se vai chover forte, né? Se você vai passar por uma região onde os bandidos podem te assaltar, entendeu? O GPS não dá isso. Isso é o metajogo, tá? Que está em volta, entendeu? O que a gente precisa saber é que o trader experiente usa essas duas leituras, tá? Pois quando você só usa uma, você está meio manco. Então, quem olha só para macro, para fundamento, e não sabe entrar pelo fluxo, fica usando Fibonacci, né? Gráfico de 15 minutos, tem essas doideiras todas aí, né? Até entende um pouco de fundamento, mas entra tudo errado, entra tudo mal. Por outro lado, quem sabe só entrar e aprende scalping, aprende só movimento, não consegue ser aquele trader extremamente eficiente, que quando tem uma oportunidade no mercado, ele pega ela inteira, tá? Então, o conjunto desses dois fatores é que te torna um trader completo, que é o que a gente forma aqui dentro da Master, traders completos. Existe uma lógica para a gente fazer isso. Ó, vamos acompanhar rápido, porque a gente vai ver isso tudo na Semana Metadólar. Então, vamos acompanhar. Primeiro, analisar o pré-mercado. Segundo, depois que a gente analisou o pré-mercado, vem a abertura. Então, nós temos que confirmar essa análise na abertura. Isso nós vamos fazer amanhã, ao vivo, a partir das 8h30 aqui. Analisar o pré-mercado e confirmar na abertura. Depois, começar a analisar o movimento da liquidez. Para onde que o mercado está querendo levar a liquidez? Para onde que ele está fazendo negócio, que ele está acumulando? Isso já vai dando uma referência para a gente. Junto com isso, para onde que ele está levando as médias? Quais médias? Média exponencial, média aritmética? Nunca. Né? Isso não serve para absolutamente nada. Quais as médias? Nós vamos começar a entender. Tá? E qual a inclinação dessas médias que é importante? Tá? Quinto, começar a analisar a janela que a gente está. Então, abertura é uma janela, 9h30 tem ação institucional, 10 horas tem primeira Petax, abertura do mercado à vista. Aí nós vamos analisando cada janela operacional
e cada contexto que tem dentro dessa janela, tá? Quinto passo, sexto passo, começar a analisar as correlações. Então, a gente tem que olhar como é que está a curva de juros. O movimento todo começa nos juros. Como é que está a curva de juros? Além da curva de juros, como que essa curva de juros está impactando na nossa bolsa? Como que a abertura de mercado está impactando no índice? Como que a abertura dos Estados Unidos está impactando nos papéis do Brasil e no índice? E aí você começa a analisar as correlações todas. Como é que a taxa externa está impactando na Petax? Né? Tudo isso a gente analisa o tempo inteiro. Como é que os pares de moedas estão impactando no nosso dólar aqui? Analisar o movimento do dólar em relação às outras moedas, né? Eu acabei de falar, fundamental você olhar para as moedas lá fora, os pares de moeda, como é que as moedas dos países principais estão se comportando em relação ao dólar e comparar com o que está acontecendo com o dólar aqui no Brasil. Analisar o ponto de liquidez anterior para qual o mercado está indo. Bom, isso aí é o seguinte, o mercado abriu aqui, começou a ir para cima, até onde que ele vai? Qual a liquidez que ele está querendo buscar? Começou a ir para baixo, até onde que ele vai? Qual que é a liquidez de baixo que ele está querendo buscar? Tá? Analisar o fluxo de ordens. Bom, depois que você tem todo um cenário, você fala assim, ó, eu acho, né? Meu cenário, eu construí aqui, o mercado vai sair comprando até a região tal. Então, eu quero entrar no mercado agora. O que eu tenho que fazer? Usar o fluxo de ordens para analisar aonde está entrando o fluxo de compra para eu entrar junto. Então, você espera o fluxo, né? Aliás, você espera o preço chegar num suporte, analisa o fluxo para entrar junto. É no suporte que você entra numa compra, não é no topo. Tem que ser no suporte, certo? Por último, depois de tudo isso analisado o suporte ou a resistência, entrado pelo fluxo, aí sim, você tem que, a hora que você faz sua entrada, você tem que ter a lógica operacional completa. O que é isso? Se você tem uma entrada, é porque você sabe onde está o stop. Pronto. Se você não sabe aonde está o stop, você não tem uma entrada. Então, aqui na Semana Metadólar, toda vez que a gente mostrar uma entrada, nós vamos mostrar aonde está o stop. Isso é fundamental. Sem isso, você nunca vai ganhar dinheiro no mercado. Tá? O stop tem que estar curto. Curto em relação ao quê? Em relação ao alvo. Então, qual que é a lógica operacional? Entrada, stop loss e take profit, que é o alvo. Se você não tem essas três variáveis prontas, você não pode entrar na operação. E aqui na Master, né? Quem passa por aqui? A gente forma traders completos. A nossa meta aqui é sempre formar traders completos. E quem entende tudo que a gente transfere, quem é estudioso, quem pratica, quem acompanha, que aqui dentro o volume de informação é gigantesco, né? O que um curso dá aí 50 horas para vocês, a gente dá 50 horas, nós damos em 10 dias. O que o cara te dá num curso, nós te damos em 10 dias. Ou seja, em 240 dias no ano, já pensou? 24 vezes o que o cara te dá num curso só num ano, a gente te dá aqui de conteúdo. Então, é um banco de dados, é um Big Data monstruoso que a gente tem de informação, de conhecimento, de tudo, tá? O tempo inteiro. Bom, então, quem passa por aqui e aprende o mercado direitinho, acaba parando nos bancos, né? A gente tem alunos que passaram por aqui e estão em bancos, até no Banco da China a gente teve aluno que passou por aqui, né? Corretoras, a gente tem muitos alunos que vão parar em corretoras. Mesas proprietárias, tem alguns que tentam e passam, né? Porque depois que passa pela mestra, passar em mesa proprietária é muito simples, né? Mas só que aqui, tá? Eu, particularmente, tenho minhas dúvidas, tá? Fundos de investimento. Temos alunos que foram parar em fundos de investimento, trabalham aí dentro de fundos, né? Mas o que eu gosto de verdade, né? Que eu mais gosto, para quem não quer trabalhar por comissão, CLT, aqui é o que eu mais gosto, né? Ser autônomo, aprender a operar direitinho e todo dia tirar uma fatia do mercado, tá? É claro que isso exige tempo, dinheiro, conhecimento, então é devagar e sempre. Não é de repente e rápido, porque não dá certo. Legal?
A gente é a primeira academia de formação de traders do Brasil de verdade, né? Por quê? Porque a gente é igual uma escola, a gente dá aula todos os dias, né? Então, se 8h30 da manhã tem pré-mercado, 9 horas da manhã tem abertura, 10 horas da manhã tem abertura de mercado, tem índice futuro, temos aula de índice futuro, temos aula de fluxo, temos aulas de metajogo. Então, aqui é uma escola, é como se você estivesse dentro de uma escola todo dia estudando ao vivo. Isso é a Master hoje, tá? A única nesse modelo e a primeira, né? Porque é difícil copiar, né? Porque para você dar aula todo dia, você tem que ter uma equipe de muito conhecimento. Conhecimento sério, verdadeiro. Você ficar ensinando coisa rasa, 2 dias que você falar, já não tem mais o que falar. A gente consegue falar anos e continuar falando, porque o nosso conhecimento é vasto, né? É profundo, certo? Todos os dias ao vivo com o mercado aberto, né? Já pensou? Já pensou? Você que está aí fora tentando aprender, né? E faz um curso ou uma mentoria de 50 horas, uma mentoria de 10 horas. O que eu estou falando que tem aqui dentro? Né? Todo dia, né? A gente começa às 8h30 e nós vamos até às 13h30. E depois, mais tarde, a gente ainda tem às 17h30 o fechamento de mercado. Tudo ao vivo para vocês. Imagina se você aprende ou não aprende a ser um trader aqui dentro, certo? Como que a gente entende rapidamente aqui o fluxo de ordens para a gente começar a usar ele amanhã um pouquinho para todo mundo entender também. Então, vamos lá. Aqui eu tenho uma tela básica para quem está fazendo o Master Scalper e já conhece essa tela aqui. Tá? O que é o importante nessa tela? Né? Primeiro, o fluxo de ordens ele não precisa de ferramentas sofisticadas nem nada. Por quê? Porque aqui você não tem que entender o metajogo do instrumento. Você não tem que entender o que é a taxa PETAX, você não tem que entender o ajuste, você não tem que entender nada. Praticamente você tem que entender movimento, suporte e resistência. Praticamente é isso. Então, para você entender movimento, suporte e resistência, você precisa de poucas ferramentas do Profit. Você precisa marcar os seus pontos de suporte e resistência. Você pode usar um gráfico ou pode marcar até no book mesmo. Né? Você põe uma coluna de anotações aqui, marca aqui seus suportes e resistência no próprio Superdom. Mas se você quiser um gráfico, tem que usar um gráfico atemporal. Por quê? Porque quem opera fluxo, o gráfico temporal, ele distorce a leitura. Você está colocando tempo num lugar que não existe tempo. Né? Você não quer saber tempo, você quer saber nível de preço. Negociação por nível de preço. Você quer saber como que o mercado está comportando nesse nível de preço aqui. E não importa se é 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. É como que ele está comportando. Tá? Então, você tem que remover o tempo quando você for usar o gráfico. Você acompanha a agressão para você entender se o mercado está vendedor, né? Esse movimento aqui, ó, mercado vendedor. Depois ele inverteu, então agora ele inverteu para você entender para que lado que está o movimento. Qual que é o lado do movimento principal? É o lado da agressão. Ah, tem dia que o mercado é movido por absorção. Tem. É mais difícil de operar fluxo. Tá? Mas existem esses dias. Beleza? No Times and Trades, você tem um Times and Trades aqui, ó, sem filtro. Porque aqui, o que nós queremos ver? Velocidade. Aqui é velocidade. Se não tiver velocidade nesse Times and Trades aqui, ó, não existe fluxo. Você não pode operar. E esse aqui, que a gente filtrou ele, ó, só lotes grandes, o que nós queremos ver? Intensidade, ou seja, atuação institucional. Olha aqui a compra como atuou forte, ó. Olha aqui a compra como atuou forte, ó, né? Por isso que o preço está subindo. Tá? E o que mais? No Superdom, a gente quer ver aonde está a agressão de compra e aonde está a agressão de venda, né? No Superdom. E aqui, lendo a fila no spread, a gente quer ver se está renovando compra ou renovando venda. Se está renovando compra, é suporte aí. Se está renovando venda, é resistência. Então, quando chega num ponto de suporte e resistência, a gente começa a ler melhor o fluxo. Tá? Além do mais, a gente coloca um VAP aqui de 1 minuto, que é muito importante.
no Dolpro. No Dolpro. Por quê? Porque esse VAP aqui é para a gente entender a frequência. Tá? No dólar, a frequência média do dólar é 8 ticks. Então, é 8P, né? Então, o gráfico certo aqui seria o de 8P, para os melhores momentos de operar, tá? E menos de 8P, olha, nesse momento tinha 1P, 2P, 3P, 4P, 5P, 6P. Nesse momento aqui, não é operável, não pode operar fluxo, porque a frequência menor, menor, né? Não é maior, não é menor. A frequência menor do que 8P, não dá para operar fluxo, tá? Então, são conceitos básicos para a gente entender como que se opera fluxo. A gente começa a ler pela fila do book. Então, a gente vai ler fila. Está limpando fila, está consumindo fila. Opa! Daí, limpando fila, a gente vai para o Times and Trades. Opa, está limpando fila aqui, então estão agredindo venda. As agressões estão na venda mesmo? Como é que está? Né? Estão agredindo compra, as agressões estão na compra, como é que está? Então, do book, a gente vai para o Times and Trades. E o que vai para o Times and Trades vai acumulando no VAP. Né? E aí, aqui a gente tem a leitura diária. Então, ó, aqui é rejeição, aqui é aceitação e aqui é rejeição. A gente sempre opera da rejeição para aceitação. Tá? Então, a venda nesse momento estava no 86,5 e a compra no 76,5. E o alvo? O meio. A gente precisa marcar os principais pontos onde acumulam os maiores negócios. Por que que a gente precisa marcar os pontos de acúmulo, né? Os HVNs e os POCs grandes. Né? Os HVNs grandes aqui e os POCs do dia. Ó. Por quê? Porque são nessas regiões que a gente vai atuar. Ó. Olha aqui, ó, são pontos de suporte e resistência. Aí, ó. Bate e volta, né? Então, é nessas regiões bem marcadas que a gente faz as melhores operações. O preço trabalhou muito um dia, né? Ele trabalhou bastante num dia. No outro dia, ó, ele vira... Ó, ele trabalhou muito nesse dia. Foi o POC desse dia. Lá na frente, ó, ele virou o quê? Resistência. Então, a gente marca os pontos. Por quê? Porque quando a gente vai aplicar o fluxo, a gente vai aplicar nos pontos marcados. Você não vai aplicar fluxo no meio do caminho. Não vai dar certo. No meio do caminho é cara ou coroa. Você vai ter que esperar ele chegar num ponto marcado de suporte e resistência para ler o fluxo. Então, olha só aqui que é um cenário que não dá para operar fluxo. Ó. Deixa eu pôr para rodar aí. Ó. Olha isso. Ó. Mercadinho lateral, fazendo esse canalzinho aqui. Ó. Frequência pequenininha. Ó. Como é que se opera isso? Se você tentar operar isso aí, né, você vai perder dinheiro. Não tem frequência para operar. O mercado está devagarinho, sem frequência, tá? Ó o Times and Trades, ó, paradinho, ó, paradinho, ó. Agora deu uma movimentadinha, ó, vai, para, agora deu uma movimentadinha maior, mas olha a frequência reduzindo, ó. Olha o tamanhozinho da frequência aí. Se você tenta entrar no fluxo aí, você vai se dar mal, né? Você precisa ter mais fluxo para você operar fluxo. E aí não está tendo muito fluxo. Certo? Agora, olha um cenário com bastante fluxo, tá? A diferença, né? Olha o tamanho dessa frequência, ó. Ó, o mercado não para de andar. Onde está a nossa saída? Já fizemos parcial, já jogamos lá para a mínima. Olha a frequência, ó. O mercado não para de andar, ó. Não para de andar. Dá para você pegar no pullback aqui, ó. O pullback agora está mais embaixo, aqui no 701. Então, olha a diferença quando o mercado pega força pelo fluxo. Ele corre rápido. Esses são os melhores momentos da gente operar fluxo, é quando tem muito fluxo. Ó, aqui eu coloquei uma coisa bem bacana. Então a pergunta aqui é o seguinte: é difícil ser trader? Né? É difícil viver de trade? É difícil você se tornar um profissional e viver de mercado tradando? Claro que é. Se alguém aqui falar que não, vai me explicar por quê. Porque eu acho que é. Só que o que não é difícil? Olha isso.
de todo mundo que tenta ser um jogador de futebol de alto nível, né, de times profissionais, de elite, olha só quantos consegue, ó, em torno de 0,1% consegue, de todo mundo que tenta, tá? Não é de todo o mundo, não, de todos que tentam, 0,1 consegue. De todos que tentam ser campeão de LoL, que tá na moda, a molecadinha perde um tempo danado jogando isso aí, né? Que não sei que futuro que é esse, mas eles ficam lá jogando isso, tá? E pior, de todos que tentam entrar para um time de LoL, ser campeão, só consegue 0,001%. De todo mundo que tenta ser médico, fazer uma faculdade, e não adianta só fazer a faculdade, né? Tem que ser um médico de sucesso, ganhar dinheiro. 4% consegue. Melhorou, né? Quem consegue ser médico, 4%. Se você tentar ser campeão de pôquer mundial, né, jogar um World Series of Poker e ser campeão, só 1% tem possibilidade de ser um campeão de pôquer. E o trade? Quantos por cento? Vamos aí no chat. Quantos por cento você acha de quem tenta e consegue ser um trader profissional? De quem faz, mas é lógico, quem leva a coisa a sério de verdade, né? Qual que é o percentual? Isso aqui foi calculado por IA. Tá? Foram 3 IAs que fizeram as contas e chegaram nesse médio aí, tá? Vamos lá, ó quanto é, ó, 5%, tá? É assim, é que tudo aqui é aproximadamente de 0,01 a 1, né? Aproximadamente, ó, medicina, ó, de 0,5% a 4%. Ó o trade, ó, de 1 a 5%. Tá bem dentro do que a gente conhece, né? Então, assim, só que desses 5% aqui, ó, aqui na Master é bem mais alto esse número. Porque 5% é o cara que tenta levar a carreira sem ter um apoio correto, né? Quando você vem para dentro da Master, a sua probabilidade sobe muito. Porque aqui nós vamos te ensinar tudo da forma correta. Então, a probabilidade de você ser um trader profissional sobe muito aqui dentro, tá? Mas mesmo que você fosse autodidata e estudasse por alguns anos, né? Porque quando agora eu vou mostrar a quantidade de anos. Vamos lá, para vocês entenderem que também a coisa não é moleza, né? Ah, vou pegar um celular e vou comprar um picolé. Não é assim, né? Então, não é essa moleza aí que eles contam aí fora, tá? Mas vamos ver o tempo, então. Já descobrimos o percentual. Vamos descobrir o tempo, ó. Olha isso, ó. 2 a 10 anos para você começar a ganhar dinheiro como trader. Por que 2 a 10? Porque com 2 aqui, né, você até consegue. Como? Aprendendo bem rápido com a gente aqui, principalmente a parte de fluxo de ordens. Dá para ir ganhando dinheiro. Quem é disciplinado, é claro, né? Não pode tirar a disciplina da jogada. E 10 anos é porque você já passou por todos os tipos de problemas do mercado. E aí, você pega as oportunidades. Por quê? Porque se você é um bom trader, né, e chega uma oportunidade, você está preparado. Opa, né, taxa Selic está virando, vou tradar renda fixa, né? Opa, está chegando uma pandemia, vou comprar umas calls aí de qualquer coisa, umas puts de qualquer coisa em relação à pandemia, certo? Então, você quando é trader, você acha oportunidade no mercado. Acha oportunidade no mercado. Não é só no dólar futuro, não é só como day trader. Tem oportunidade com swing trade, tem oportunidade com renda fixa, tem oportunidade com position trade, tem oportunidade, muita coisa, opções. Tem oportunidade com muita coisa. É que quando você aprende a ser um bom day trader de dólar futuro, as outras oportunidades são fáceis de aprender. Salve, Masters! Eu falei que começa às 8h30 em ponto. E está começando a nossa aula prática, primeira aula prática no dia 2 da Semana Metadólar. E a partir de agora, a gente vai analisar o mercado antes da abertura, fazendo pré-market. Isso é fundamental para que a gente entenda, né, o que é transferido do fechamento de ontem para a abertura de hoje. Então, se você quer entender a abertura, você precisa fazer um bom pré-market, trazendo desde ontem todas as informações que você tiver para aplicar já na abertura de mercado hoje. Esse é o tema da nossa aula, hoje a abertura. E também 9h30 a gente tem a ação institucional. Então essa aula deve durar até 9h40, 9h45, porque amanhã a aula prática começa nesse horário. Então a gente emenda o raciocínio, entendendo janela por janela aqui dentro da Semana Metadólar.
Não assustem aí com a tela não, tá? Tem muita coisa, muita ferramenta, muitos dados, mas aqui a gente vai aprendendo tudo devagarinho. A ideia é essa, tá? Antes que o mercado abra, nós vamos analisar onde que é possivelmente a abertura, tá? Então vamos lá. Vamos começar falando aí do que aconteceu ontem. Quando a gente vai lá no Banco Central, a gente teve 2 leilões aqui, ó, de rolagem de swap, né? Foram 2 propostas de 35 mil contratos de swap, mas só foram aceitas 7 mil na primeira e 28 mil na segunda. Então, o mercado não estava tão ansioso por proteger o câmbio para cima, não, tá? Essa região aqui é fundamental a gente entender, tá? Então, ontem estava aqui essa região, ó, spot e ajuste. Hoje, o ajuste está aqui e o spot está aqui, ó. Então, essa região hoje, ela desceu, ela veio para cá, tá? Essa região aqui, a gente chama de checking-in zone. É a zona de checagem do mercado. Quando o mercado está aí dentro, se hoje o mercado abrir e for aqui para dentro, ele tende a lateralizar, tá? Então, é a região onde o mercado está confortável. Além do check-in zone que está aqui, a gente também tem as médias principais e o fechamento da simetria de ontem. Tá, tudo muito complicado, então não vou ficar falando tudo ao mesmo tempo, senão a cabeça vai pirar. A gente só quer entender se o mercado, por enquanto, vai buscar o check-in zone ou não. Então, o check-in zone está dos 76 até o 83, certo? Como que as moedas trabalharam lá fora? Aqui foi o nosso fechamento ontem, ó, onde nós estávamos em relação às moedas. A gente estava barato em relação às moedas lá fora. Fechou e abriu o Forex. Quando abriu o Forex, nós alinhamos tudo isso aí e começamos a analisar a partir da abertura do Forex, certo? A partir da abertura do Forex, ó, as moedas fortes, ó, o iene e o euro, dispararam. O iene é o branco, o Japão. O iene disparou, na verdade disparou não, o dólar, a gente está na visão do dólar aqui, tá? Então o dólar disparou no Japão. O dólar também disparou lá na Europa. O amarelinho é o DXY e o azul é o euro. Mas durante a madrugada, isso tudo foi se acertando e agora, perto da nossa abertura, tá tudo certinho. Então, todo esse impacto do pré-market aqui, ó, que aconteceu durante a madrugada, não está sendo transferido para a nossa abertura, tá? Por isso que é importante ter ferramenta certa. Esse booster aqui é o booster, ó, que a gente analisa todo o Forex, tá? Por quê? Porque a partir dessa movimentação à noite, se essas moedas estivessem aqui em cima, a tendência do nosso mercado já era abrir para cima, buscando isso aí. No Invest a gente vê o mercado à vista aqui, ó, fechado, ó. Shenzhen, agora Shenzhen está aqui e aqui é Xangai, ó, CSI. Xangai ainda está funcionando. Não, já parou, 4 da manhã, ó, parou. Shenzhen parou, tudo parou. Mercado tudo vermelhinho, né? Tudo parado, tá? Toda a Austrália, Japão, Índia, então toda a Ásia parada já no mercado à vista. E quem está trabalhando no mercado à vista agora? Toda a Europa. Então a Europa agora está trabalhando no mercado à vista e o fluxo de mercado futuro também fica na Europa nesse momento funcionando. Tá? Então, o fluxo de mercado futuro ele vai sendo transferido de sessão para sessão. Onde que ele fica grande? O fluxo, quando abre Estados Unidos, né? Porque aí, mercado dos Estados Unidos aberto, trabalhando, Chicago começa a ter mais volume em cima das arbitragens, de todos os tipos de negociação. Tá? E para a gente que está operando real, quando é que o volume sobe? Quando abre a nossa bolsa, o mercado futuro. 9 horas, o volume de negociação do real sobe, tá? Sobe muito. E aí, a gente toma conta do real no mundo. Ou seja, quando o nosso mercado abre, a gente domina Chicago no par de moeda dólar-real. Então, a Europa abrindo, domina o euro, domina as moedas em cima de Chicago. E aí vai a transferência do mercado futuro de uma sessão para outra. O índice futuro já abriu com alta de 0,30, ó. Ah, então a gente tem o índice futuro aí trabalhando para cima nesse momento. Dólar querendo abrir, ainda não abriu, porque tem que acertar a oferta aqui. Tá vindo para dentro do check-in zone, ó. Mercado lateral tende a abrir dentro do check-in zone. Abriu, né? Como a gente previa, né? Perto do ajuste dentro do check-in zone. Isso já é uma abertura de mercado lateral, ó.
Tá aqui, ó. Tá? O Booster já acertou aqui o check-in zone, então não preciso nem de marcações extra aqui. Então, o próprio Booster já colocou aqui, ó, check-in zone, ajuste anterior, spot D0. E o mercado trabalhando aí dentro. Olha a amplitude de abertura do mercado, ó, 6 pontinhos, né? Então, assim, qual operação que a gente tem para fazer? Nenhuma. Ah, mas eu quero operar. Bom, aí é porque você gosta de jogar, porque tecnicamente a gente não tem operação aqui para fazer com um mercado tão curtinho, tá? Como é mercado lateral, para quem opera fluxo, a gente até poderia tentar fazer operações usando o fluxo na máxima e na mínima aí para tentar pegar, né, a volta para o centro do mercado. Não é mercado lateral? Aonde que o mercado lateral tende a querer voltar? No centro. Onde está o centro? Na VWAP. Só que por enquanto, ó, ele está colocando liquidez agora para cima da VWAP, está movendo ela para cima. E o que ele está querendo trabalhar? Aqui é o check-in zone, né? Só que tem um detalhe, existe uma simetria que vem de ontem, vou falar só rápido porque a gente vai aprender isso depois, que está entre a média da taxa e a média do ajuste. Então, como a média da taxa ela vem de 13 horas de ontem, ela é pesada, e a média do ajuste vem das 16, é mais leve, o mercado pode ser que venha trabalhar aqui um pouquinho para cima para trazer a média do ajuste até a média da taxa. Ao mesmo tempo, a média diária está sendo colocada junto com a média do ajuste. Ó. Como é que a gente chama essas três médias aqui, importantíssimas para qualquer trader de câmbio no Brasil? Tá? Essas três médias aqui, ó, que está aqui na tela para a gente. Ó. A gente chama de Work Zone. É a região de trabalho aonde o dólar vai fechar toda a simetria, dentro dessas três médias. Ó. Então, aqui ele está lateral e aqui ele está acertando a simetria. Quando ele coloca essas médias aqui dentro, ninguém mais tira o câmbio dessa região. Porque quando o Work Zone estiver dentro do Check-in Zone, é a lateralização máxima do câmbio. É aquele dia que você fala assim, nossa, o dólar não anda, tá parado. É quando exatamente fecha toda essa simetria aí, tá bom? Antes de falar de correlação, o que nós trazemos do dia anterior de informação importante? Ó? Primeiro, a gente tem a principal liquidez do dia anterior, que é o POC aqui de vermelho, ó. Tá? Então, foi lá no 600. Então, sabe aonde que a gente tem uma venda, uma tentativa boa de venda? Lá no 600. É uma bela tentativa de venda. Chegou lá, analisa o fluxo na maior liquidez do dia anterior e tenta uma venda. E na parte de baixo, ontem, tá aqui, ó, a maior liquidez na parte da tarde, né, na hora do ajuste, foi na região do 83, 84 aí. Tá? E a compra no 83 e 84 agora? Então, a compra está um pouquinho mais difícil na batida desse suporte. Por quê? Porque o mercado já abriu trabalhando dentro do check-in zone. Foi acertar a simetria. É provável que ele tente voltar para dentro do check-in zone. Então, a compra aqui ela está mais perigosa do que a venda aqui, por enquanto. Tá? Dois fatores que eu tenho que olhar para quem está querendo entender a direção do mercado. Tá? É a inclinação da VWAP, que nesse momento não tem inclinação da VWAP, não tem o que fazer. Pronto, acabou. Certo? Segundo ponto, o saldo da agressão. Ó. Então, o Max aqui, ó, tá esse indicador nosso aqui. Olha a diferença de quando o mercado está pegando direção. Olha o saldo. E a diferença de quando o mercado está lateral. Ó, você nem está vendo o saldo. Ó, tá? Então, vamos só ampliar aqui mais o Max aqui, ó, para você entender. Ó. O que esse indicador fala? Ó? Que nesse momento, o saldo está na compra, 6.500 contratos, um saldo bem leve, por isso que está branco, tá? E além de estar na compra, estão absorvendo compra, ó, ABS, ó, absorção de compra. Agora está agredindo compra, tá? Então, nós estamos olhando o volume de agressão e como que ela está atuando, se ela está agredindo ou se ela está absorvendo. E quando ele fica roxinho, o mercado está trocando de lado o saldo. Então, quando ele está roxinho e branquinho, o mercado não anda. Fica ali, ó, brincando. Para começar a andar, o que ele tem que acontecer com ele? Ó? Ele tem que começar a ficar vermelho claro, aí começa a andar. Ó, vermelho escuro, e aí, olha isso. Olha isso aqui. Aí o mercado entra em tendência. Tá? Então, para você analisar se o mercado quer entrar em tendência, você precisa de analisar duas coisas fundamentais. A VWAP do dia
tem que estar muito inclinada e o saldo tem que estar na direção dessa inclinação. Aí o mercado vai andar, o mercado vai embora. Caso contrário, é isso aí, ó, mercado de lado. Então, o mercado lateral, como é que você opera? Em direção ao centro, ó. Compra na mínima, vende no centro, 7 pontinhos. Vende na máxima, compra no centro, 7 pontinhos. Agora aí, ó, buscou a máxima. Agora, o que nós temos que prestar atenção agora, ó? O saldo, ó. Saldo ficando verdinho. Então, se eu for tentar vender nessa máxima aqui, ó, eu tenho que tomar muito cuidado vender nessa máxima aqui. Por quê? Porque esse saldo aqui, ó, não pode crescer demais, tá? Senão, a minha venda de máxima não funciona. Ó, azulou, qual que é o alvo? A VWAP, ó. Então, eu vendo com muito cuidado, porque o mercado agrediu máxima, protejo e tento levar na VWAP. Pronto, perder dinheiro eu não perco. Bom, tomei stop no preço. Beleza. Vendi direito. Eu poderia ter vendido na hora que agulhou a máxima. Tá vendo essa agulhada aqui, ó? A venda certa era aqui, ó. Nessa agulhada, tá? E não depois que eu mostrei. Aqui, quando a gente está mostrando, a gente mostra um pouquinho atrasado. Não tem jeito, né? Mas, toda vez que o mercado chegar na máxima, se o saldo não corresponder, ele vai voltar para o meio de novo. Por isso que tem que ficar sempre tomando cuidado com o saldo de agressão. Porque senão o saldo começa a crescer. Você fica tentando fazer venda de máxima e aí o preço vai embora. Porque está entrando agressão, né? Vai carregar o preço, tá? Então, ó. Olha só. Entrou agressão, mas arrefeceu, ó. Perderam força. Provavelmente, né? Ou vai fazer um pullback mais embaixo aqui na região do 87, ou vai voltar no POC e lateralizar de novo. Não teve força suficiente para levar o mercado, certo? Então, agora nós chegamos no fundo aí, no spot, né? Se eu fosse comprar agora, tá? Eu compraria com muito cuidado. Por quê? Porque eu estou no fundo do check-in zone. Se eu romper esse fundo aí, complica a minha vida, tá? Então, se eu estou no fundo, fez mínima, fica fácil de eu comprar também, tá? Mesmo que eu tome um stop aqui, tá? Mesmo que eu tome um stop, fica fácil de eu comprar, porque o stop está curtinho. Então, uma das coisas que a gente tem que saber é aonde está o stop. Porque mesmo que você erre nessa compra aí, ó, tentar dar outra agulhada lá, ó. Mesmo que você erre nessa compra aí, mas você sabe onde está o stop. Isso é fundamental, tá? Então, se eu estou comprado, se eu quero, por exemplo, tirar meu risco aí dessa operação, se ela caminhar um pouco, bom, se pegar meu stop, porque está entrando saldo negativo, ó, vai pegar meu stop porque está entrando força de venda, ó, tá? Mas vamos esperar para ver se ela caminha um pouquinho. Se ela caminhar, ó, vamos ver se essa força de venda vai ser toda absorvida aí na região do spot, tá? Ó, não pode crescer. Se crescer, pega meu stop, ó. Ó, quase me deu uma chance. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou mitigar minha operação aqui, ó. Se der outra agulhada, não vai dar. Vai pegar o stop porque o saldo tá crescendo. Ó, mitigou. O que eu fiz? Diminui meu risco. Então, quando eu estou vendo que a coisa não está funcionando do jeito que eu esperava, eu tento diminuir meu risco. E olha agora, ó, meu risco, 50. Não vai mudar nada na minha vida se pegar meu stop, tá? Então, toda vez que você estiver numa região sabendo o stop e você vê que não está funcionando, está caminhando para o seu stop, tenta diminuir o risco para você perder menos. O que nós queremos é preservar capital, tá? Então, mesmo que você esteja errado, tenta preservar capital. Não tenta fazer médio e quebrar, não. Olha aqui, o saldo crescendo, você vai fazer médio, você vai quebrar. O mercado está tentando buscar liquidez de fundo, saindo para fora do check-in zone. E aí, onde está esse fundo? Boa pergunta, tá? Provavelmente numa região onde tem muita liquidez anterior. A nossa próxima marcada é o 560 aqui. Vou comprar porque o mercado passou para baixo do spot, tá? E a tendência antes da taxa é ele querer trabalhar esse spot aqui de ontem. Por quê? Porque ele quer trabalhar esse spot? Porque é aqui que o mercado quer montar e desmontar posições em D-1, que é o de ontem. Então, os contratos que têm liquidação olhando para ontem, ou seja, cupom sujo, né? Aqui o cupom tá limpo agora. Olha só, se o preço afastado aqui está sujando o cupom de ontem para hoje. Quando o preço está aqui, ele limpou o cupom.
Então ele está encerrando contratos, limpando o cupom. Por isso que ele vem trabalhar o spot quando ele quer encerrar contratos no começo do dia. Certo? Aí, ó, agora eu posso fazer uma parcialzinha, me protejo e tento carregar. Pronto, né? Ó, então agora eu estou protegido e tento carregar. Então toda vez que eu entrar numa operação, ela andar a meu favor, eu me protejo. Toda vez que eu entrar numa operação, ela andar contra eu mitigo o risco. Eu diminuo o risco. Sempre. Isso é regra, tá? É regra. Por quê? Porque eu não quero tomar na cara, eu não quero devolver, eu não quero perder dinheiro. Então você tem que estar sempre protegendo o seu capital. Não é colocando risco nele. É o contrário. Sempre protegendo o capital. Se você coloca risco demais nele, você estoura a sua conta, aumenta a sua variância e aí você vai falar assim, eu não consigo operar. Por quê? Porque você está assumindo um risco que você não pode. Você está assumindo um risco além do que você deveria. Aí você não pode operar, você vai perder dinheiro, certo? Salve, Masters! Boa noite para quem está assistindo ao vivo. Bom dia, boa tarde para quem está assistindo em qualquer momento. Essa terceira aula, né? A segunda teórica, a terceira da Semana Metadólar. Uma aula muito importante. Talvez a janela mais interessante e que mais dá lucro no dólar futuro, que é exatamente a janela de abertura de mercado à vista na B3. Também a primeira prévia da taxa Petax, dando para a gente o primeiro dólar à vista do dia, né, o spot, e a gente vai entender tudo isso direitinho. E também a abertura do mercado americano, que agora, nessa época do ano, está acontecendo às 10h30 da manhã. Tanto o Nasdaq como o NYSE, né, abrindo aí os mercados à vista. A nossa profissão é mais do que ficar analisando números, né? A gente tem um estilo de vida próprio, os traders, né? O nosso escritório é aonde a gente quiser. Quem me acompanha, né, de vira e mexe, vê eu dando aula, né, de fora daqui, fora do país, onde eu quiser, eu dou aula, né? Eu opero, eu faço tudo. Por quê? Porque hoje em dia, com uma boa internet, um notebook e um monitor, você consegue operar em qualquer lugar do mundo, com a maior tranquilidade, né? A gente tem aluno que opera do Japão com a gente, né? Então, a gente está operando aqui 9 horas da manhã, abertura. Lá é 9 horas da noite. E vou te falar uma coisa. É capaz que a ordem dele chega na bolsa antes da nossa. Porque a internet lá é terabyte, né? A latência é muito baixa. Então, assim, hoje em dia é muito fácil a gente deslocar, tá? E qual que é o teto do seu ganho, né? É você, seus resultados. Então, quanto mais você tem experiência, quanto mais você tem capital, né? Ninguém aqui vai falar que menos capital ganha mais, né? Mais capital ganha mais. Quanto mais experiência, mais capital, mais seu teto sobe. É você que cria o teto. Você não precisa pedir aumento. Você mesmo cria o aumento. O que mais? É um trabalho mental incrível, né? Você não vai envelhecer, você não vai aposentar. Por quê? Porque você vai trabalhar seu cérebro até o fim. E quem trabalha a mente, né? A gente sabe que a mente tem que ser trabalhada igual músculo todo dia. Aliás, tem que trabalhar as duas coisas, mente e músculo, para caminhar certo, né? Então, a gente trabalha muito a mente todo dia. Raciocínio, né? É uma arte de tomada de decisão sob pressão. Então, o trader consegue sair de qualquer situação difícil. Por quê? Porque ele está acostumado com isso. Né? Então, você vai negociar uma coisa fora do mercado, você consegue negociar bem. Começar a te pressionar, você consegue sair da pressão e passar por cima. Então, é uma escola de vida ser um trader, né? Você é seu próprio chefe e cria suas próprias regras, claro, né? Quem vai mandar em você? Só o mercado. Cuidado, hein? O mercado não aceita desaforo, tá? É uma profissão que exige comprometimento com inteligência e disciplina. Não preciso falar isso, né? Se você não tiver disciplina e não usar bastante a sua inteligência para cada vez mais evoluir, você não vai conseguir chegar lá. E a recompensa é proporcional ao esforço e ao tempo dedicado. Ou seja, quanto mais esforço, quanto mais dedicação, mais você vai ter resultado. É indiscutível isso, né? Não tem como discutir. Certo? Primeira coisa que a gente vai ver a hora que sair a taxa, aí já é 10 horas, né? O que acontece 10 horas? Saiu a taxa. Então, saiu aqui, ó, né? Tá de roxo aqui, ó, a taxa futuro. E aqui embaixo sai o quê? O spot.
que é o preço do câmbio à vista, que é o que interessa para o mercado. E a distância entre um e o outro, o que que é? Quem que responde? Qual que é? Qual a distância entre a taxa futuro e a taxa à vista? O que que é esse número aqui, ó, entre uma e outra? O que que você tem que trazer, né, do valor futuro para o valor presente? Qual que, essa diferença, o que que é do valor futuro para o valor presente? Que é essa operação aqui, que é uma operação de F estruturada na bolsa, né? FRP0, tá? Então, o que que é a abertura do FRP0? É juros, eu sei que é juros, mas qual é o nome desses juros? Tá? Qual que é o nome da abertura da operação de FRP0? Casado, muito bem, João Paulo. Então, é o dólar casado, né? É o dólar casado. Então, quando sai a Petax futuro, você remove o dólar casado e você vai ter a Petax à vista. Que a primeira prévia, o Petax à vista coincide com o dólar spot, que a gente vai falar. Já da segunda para frente não coincide. Por quê? Porque nós não queremos a taxa e ela não é uma média de 4 prévias. Então, a partir da segunda, a gente tem que ir calculando a média. Não é mais aonde ela sai, é a média das taxas, tá? Mas a gente vai ver isso devagarinho com o mercado aberto, explicando para vocês. O que que eu estou querendo mostrar aqui? Bom, isso aqui é importante, ó. Existe aí uma lenda aí fora, né? Falando assim, muita gente... Ontem mesmo perguntaram aqui, e o VTC, né? Que é aquela famosa operação que a Bolsa tinha, né? De volatilidade de câmbio, tá? Isso aqui não existe mais, VTC, tá? Mas o que o pessoal ficava esperando lá no VTC, mais ou menos 10 horas, 10h10, 10h15, tá? Era o primeiro call, né? O primeiro call, o pessoal ficava de olho lá no primeiro call para entender o delta desse primeiro call, tá? E aí esse delta podia ser 0,25, podia ser 0,65, 0,75, 0,95, tá? Por quê? Porque a Bolsa... No mercado de opções, ela tem os deltas, tá? Isso aí é uma coisa mais avançada. Não vou entrar para esse nível aqui. O que importa é que quando a gente tem uma ferramenta que vai colocando esses deltas na tela, essas linhas aqui, vermelha para baixo e verde para cima, elas são linhas aonde o mercado se defende com opções. Então, aqui em cima, o mercado está comprando call, e aqui embaixo, o mercado está comprando puts. Tá? Por quê? Porque se passar para baixo, o cara está travado. Se passar para cima, o cara está travado. Tá? Então, sabendo disso e sabendo onde estão o maior volume de opção, a gente consegue entender as regiões de defesas do mercado. Então, a gente consegue usar isso aqui para, quando chegar nessa região aqui, ó, que a gente chama de faixa de Gaza, ó a defesa, ó o mercado, ó o que aconteceu, ó, voltou, tá? Então, é muito importante entender essas regiões onde o mercado se defende, tá? Certo? E aqui a gente usa isso todo dia. Dentro da Master, a gente explica isso aí todo dia para todo mundo entender cada vez mais. Tá? Então, a gente também tem ferramenta aonde a gente pegou esses deltas e ancorou eles, tá, na VWAP, de forma a entender a região máxima de estresse do mercado. Ó. Então, quando o mercado chega próximo dessa região de estresse, tá, normalmente ele está fazendo fundo. Tá? Então, quando você entende, né, olha essa defesa nessa região de opções aqui. Ó, né? Quando você entende isso, você começa a entender que o mercado ele se protege. E o mercado de dólar ele tem muita proteção em cima de opções. E você sabendo aonde estão essas opções, fica mais fácil de você entender aonde que o preço tende a ir e parar. Certo? A gente está de olho, né? Hoje eu já comecei a mostrar para vocês como é importante, né? Olhar para as moedas lá fora. Então, por exemplo, em dias como esse aqui que está na tela, né? Onde a nossa moeda ficou extremamente volátil, olha o tanto de oportunidade, ó, compra, venda,
venda, compra, venda, compra, num dia só, hein? Por quê? Porque quando a nossa moeda está muito volátil e as outras não estão voláteis, a tendência é voltar para a região das outras moedas. Principalmente essa vermelhinha que está aqui no meio, ó, que ela é bem cristalizada, ó, bem estável. Ó. Essa aqui é a moeda chinesa, né? O yuan chinês. Tá? E por que ela é uma referência para a gente? Porque a China é o nosso maior parceiro comercial. A China praticamente tem um volume de quase 70% em cima da nossa balança comercial. É gigantesco. Então, a gente não pode tacar a nossa moeda pior que a moeda da China. Por quê? Porque senão vai afetar o relacionamento nosso comercial com o mundo inteiro. Se a gente tiver com nossa moeda muito cara, a China não compra da gente. Se a gente tiver com a nossa moeda muito barata, a gente não consegue comprar da China. E a balança é muito forte. Tá? Então, a moeda da China acaba sendo uma marca d'água para a gente ver a nossa moeda, se ela está fora do prumo. O mercado é uma sessão contínua. Então, se você quer ser um trader, você tem que olhar para o mercado todo dia, não tem jeito. Por quê? Porque é olhando para o mercado todo dia que você vai trazer aquela situação que você fala, opa, tem alguma coisa aí que o mercado não está precificando certo. Oportunidade, vou entrar no mercado. Tá? Então, para você achar uma boa oportunidade, você tem que estar acompanhando o mercado. Ah, eu preciso ficar com o computador ligado o tempo inteiro? Claro que não. Né? Você precisa estar acompanhando o mercado. Abertura, né? Petax final, ajuste, fechamento, pré-market. Você tem que estar acompanhando o mercado. E aqui dentro da Mestre a gente acompanha com você todos os dias o mercado. Tá? Mas, por quê? Porque a gente tem que ir vendo os drivers que vão acontecendo de acordo com as janelas de horário, né? Então, olha só. 4 da manhã, abre a Europa. Como é que a Europa abriu? Ah, mas não precisa estar acordado 4 da manhã, porque o nosso mercado só abre às 9. Mas se eu acordar às 7h30 e der uma olhadinha, é bom, né? Então, 9 horas nosso mercado abre. A abertura randômica, né? Igual eu mostrei hoje, dentro de 1 minuto o mercado pode abrir. Se equalizar o book, senão mais 1 minuto, mais 1 minuto, mais 1 minuto até abrir, tá? 9h30, ação de tesourarias, a gente viu hoje também. Amanhã nós vamos ver a abertura da B3, mercado à vista. Depois, 10, né, randômico, 10 horas, tem a primeira prévia da Petax, que é uma janelinha de 10 minutos. Começa às 10 horas. Só que dentro desses 10 minutos tem uma janelinha de 2 minutos, que é aqui que os 16 bancos autorizados pelo Banco Central, os dealers, vão informar a taxa Petax, tá? Então, esses 2 minutos aqui, ó, a gente vai prestar atenção amanhã também, certo? 10h30, abertura dos Estados Unidos. 11 horas, segunda prévia da Petax. 11h30, a gente costuma ter rolagem, né? Rolagem de swaps cambiais aqui, ó. Isso aqui costuma dar um elásticozinho no câmbio para baixo, assim, ó. Tá? Então, meio-dia, a gente tem o FIX de Londres, que é onde que o mercado global lá na Bolsa de Londres define as paridades do ouro e das moedas. Então, aqui a gente pode ter uma sacudidinha, tá? Meio-dia X, a gente tem a terceira prévia. 12h30, fecha a Europa. 1 hora, quarta prévia e a Petax final, que é o que importa pra gente, ó. Aqui, ó, a Petax final, ó. Aqui é o spot, ó. Aqui que vai definir o dólar do dia, tá? E às 16 horas tem o cálculo do novo ajuste. Também fecha as bolsas lá nos Estados Unidos, né? E às 18h30 a gente tem o nosso fechamento do mercado futuro aqui. 21 horas abre a Ásia e começa tudo de novo, né? Então o descanso é pequeno. Além de tudo isso aqui que acontece diariamente, que a gente chama de contextos, né? Tudo que acontece diariamente aqui na Master, nós chamamos de contexto, certo? Então, tudo isso aqui são contextos, tá? A gente tem aqui, né, outros drivers. Tá? Então, quais são os drivers que movimentam o mercado para valer, né? Ó, leilões fora de hora, igual eu falei, leilão de linha, leilão de reserva.
Indicadores econômicos, né? CPI, PCE, Payroll, ADP, indicadores econômicos, né? Breaking news, né? Haddad, Trump, Lula, Xi Jinping, move o mercado, né? A gente sabe disso. Elon Musk move o mercado, né? Leilões de câmbio, já falei, né? Leilão de linha e tal. Swaps cambiais, quando são não rolagem de swap cambial, que a gente sabe quando tem, porque dá para ver no Banco Central, e aí 11h30, 11h40, a gente fica prestando atenção. Não, quando o Banco Central anuncia novos swaps cambiais para tentar conter o mercado. Isso aqui dá muita volatilidade, né? Discursos, né? A gente sabe que discurso do Powell, discurso do Galípolo, né? Sempre dá confusão, tá? Sempre tem uma frasinha lá que balança mercado. Anúncios de taxa, né? Anúncio da Selic, o cupom anunciando a Selic, o FONC anunciando a Fed Fund, né? Anúncio de taxa na zona do euro, anúncio de taxa no Japão, sempre tem um pouquinho disso aí, tá? E os leilões do Tesouro aqui, tá? Também dão bastante balanço, principalmente na terça e na quinta, né? Eles dão bastante balanço. Hoje a gente teve leilão do Tesouro, pós-fixado, tá? Amanhã, se alguém me lembrar, a gente pode até dar uma olhadinha nesse leilão. A gente tem até uma ferramenta aqui na Master para analisar ela analisa para a gente esse leilão de ontem. Então, olha só, abertura de mercado à vista. Quem está olhando para o índice, né? O que acontece? O índice até 10 horas, ó, vamos marcar aqui, ó, o índice até 10 horas. Então, aqui é 10 horas. Né? Ó, esse aqui é um movimento, ó. Esse aqui é outro movimento, a partir das 10 horas. Por quê? Porque quando o mercado abre, o mercado futuro às 9 horas, o índice, ele é divorciado, né? Ele tá sem as esposas dele. Por quê? Porque ele tá sozinho e o mercado à vista tá fechado. E o que é o IBOV? O IBOV é a análise de uma cesta de ações, né? E essas ações estão fechadas. Então, antes das 10 horas, o índice trabalha sozinho, precificando duas coisas, o pré-market e proteção. Quando o mercado à vista abre, 10 horas, e aí começa a funcionar, ó, aqui tem, ó, setor financeiro abriu para baixo, setor de petróleo abriu para cima, setor de minério abriu para cima, setor de eletricidade abriu para baixo, né? Então, isso aqui tudo vai mexendo no preço dos papéis e isso aqui começa a ser arbitrado com o índice. E aí o índice vai realmente, né, pegar o valor certo dele em relação aos papéis que compõem ele. Então o índice ele tem dois trabalhos, dois movimentos, um antes das 10 e um depois das 10. Abertura do mercado nos Estados Unidos, né? Então, isso acontece atualmente às 10h30, tá? O que a gente analisa antes, principalmente, né? A gente analisa as ADRs que estão aqui, ó. Tá? O VIX-BR, ele começa a funcionar junto com o mercado americano também, né? Então, a gente dá uma olhadinha no VIX-BR, tá? E, principalmente, a gente analisa o EWZ. O que é o EWZ? O EWZ é a nossa ETF lá fora, né? E ela é muito forte, mais forte do que as próprias ETFs aqui dentro do nosso índice, o BOVA11 e tal. Então, quando o EWZ, por exemplo, está caindo 1% lá fora, como que a gente analisa isso? Né? A gente pega o valor do nosso índice aqui, então o nosso índice ele está caindo 0,6%. Muita gente eu vejo analisar aí fora, né? Falar assim, nossa, vai cair mais 0,4%. Não, não tem nada a ver. Por quê? Porque o EWZ ele é dolarizado. Então você tem que pegar o que o índice está caindo e somar com o dólar ao contrário. Então, se o dólar estiver subindo 0,4%, você soma com o sinal trocado, ó, 0,6 mais 0,4, 1.
Então, já está arbitrado essa diferença aí. Olha só, a gente é, né, a maior e melhor escola de traders do Brasil. Nós somos uma escola, tá? São mais de 5.000 traders que passaram pela gente, por aqui, tá? Dentro da nossa base, a gente tem mais de 500 horas aula gravada para você assistir. Aula de quê? Principalmente de dólar, mas tem de índice, tem de swing trade. Então, nós temos um mega banco de horas, tá? Com pesquisa. Por exemplo, se você digitar no nosso banco de horas, taxa Petax, vai aparecer 20 aulas sobre taxa Petax para você aprender. Então, a gente não é um curso. A gente é uma tremenda de uma escola e todo dia a gente está junto com você te ensinando. Então, nós não somos uma salinha operacional que o cara fica dando aqueles callzinho besta lá e um punhado de gente ouvindo e não pode falar nada. Não, aqui você estuda todo dia com a gente, com o microfone aberto. A gente vai falando mercado e você vai falando, ô, me explica isso. Ah, entendi. E agora? Nós somos uma escola, tá? Esse modelo não existe, é só a gente. Então, você quer entrar para uma escola para virar trader, você achou a Master, a única. Tá? É igual você entrar para o FISC para fazer inglês. É igual você entrar para faculdade de engenharia. A gente é uma escola. Nós estamos aqui para te ensinar todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Esse modelo é só a gente. Beleza? Então, todo dia, aqui está falando 4 horas aula ao vivo, mas é mais. É porque isso aqui, 4 horas é o mínimo. Mas eu vou mostrar a agenda aqui nossa para você ver que é muito mais horas aula dia, tá? Aí você fala assim, ah, mas eu não tenho tempo para assistir. Todas as aulas principais são gravadas e colocadas na nossa plataforma. Então, se você perdeu uma aula, abertura de mercado americano, você vai lá na nossa plataforma, no Hub, e digita abertura de mercado americano. Vai aparecer um punhado de aula para você sobre abertura de mercado americano. Só aqui tem isso, lugar nenhum. O nosso Big Data é incrível. Você pode, inclusive, fazer pesquisas que a gente já está montando. Tipo assim, você digita a data, 20 de abril. Aí vai aparecer para você abertura, fechamento, o que aconteceu no dia 20 de abril. E aí, se você tem um evento, né, que você quer recordar, você consegue recordar. Então, ninguém tem isso. Só a gente, só a Master. Beleza? O resto fica inventando historinha para te vender curso ou te vender sala. Aqui não. Aqui nós somos uma escola com o microfone aberto. Então, se o que nós estamos te falando não funcionar, você está com o microfone aberto. Só você falar, ô, você me enganou? Certo? Então, a gente dá a cara a tapa todo dia com o microfone aberto. É diferente. Nós somos diferentes. Completamente diferentes. Vamos lá. Aqui, olha a nossa agenda aqui desse mês, ó. Segunda-feira, 8h30, abertura de mercado comigo. 9h30, né? Normalmente, ou eu continuo com o Metadólar, ou vem o professor Alexandre Mancha, né? 10h30, vem a professora Natália com fluxo de ordens. 11h30, vem o professor Jampani com índice futuro. 12h30, volta eu ou o professor Mancha com dólar futuro. Às 13h30, a gente tem o Choking, que é a nossa comunidade, microfone aberto para todo mundo discutir todos os assuntos. E às 17h30, a gente tem Desmistificando o Dia, que é o fechamento de mercado, onde a gente tira todas as dúvidas do dia. Isso acontece todos os dias, tá? Tem mais. Terça-feira, aula de controle emocional com o nosso psicólogo, Dr. Max, que também é trader, tá? Quarta-feira, aula de opções, começa agora. Quinta-feira, aula de inteligência financeira. Isso aqui é bom para quem? Para a família. Sexta-feira, aula de renda fixa. Onde vocês têm isso? Isso aqui é uma escola. Vem aqui para dentro que vocês vão ver que isso aqui é totalmente diferente de tudo que vocês imaginaram. Beleza? Se matricula. Entra aqui para dentro. Só isso. Amanhã eu vou te dar uma entrada, tá? Dentro da Semana Metadólar, onde você vai conseguir entrar aí com vários bônus e várias vantagens entrando na Semana Metadólar. Mas Celebre para dólar é a melhor que tem
E é um investimento em conhecimento que vocês vão ter, que vocês não vão se arrepender, porque é uma coisa que eu fiz, estou fazendo, indiquei para outros amigos. O céu é o limite, assim. Só tenho a agradecer ao Alexandre aí por compartilhar o conhecimento dele com a gente, porque no Brasil, até hoje eu não vi ninguém compartilhar esse conhecimento com ninguém. Quem entrar na Mesternet e seguir tudo que o Alexandre falar, só não vira trader porque não quer. Gente, a MesterDev realmente entrega o conhecimento, a técnica, a metodologia. Vocês são tremendo, tá, cara? Vocês são muito bons. Vocês estão ensinando o mercado de verdade pra gente. Não tem enganação. Já vinha bolando de muito conteúdo, vamos se dizer que duvidoso na internet, comprando curso assim, que até leva o cara a desistir do mercado por achar que o mercado é um negócio de sorte. Quando o cara entra aqui, o cara vê que tudo realmente tem uma lógica e faz sentido o que é ensinado, e a gente começa a ter resultado. Aí o cara fica motivado a entender que, assim, até que enfim encontrou um caminho certo, sabe? E a gente também, o meu sentimento é de muito agradecimento aí a todos os professores